E aí, tudo pronto para continuar nosso mergulho na resolução SEDUC no 110. Na primeira parte, a gente explorou as mudanças na carga horária dos PLCs. E a gente levantou alguns pontos que merecem atenção, lembra? Claro, claro. A falta de critérios claros para a escolha dos PLCs, a ausência de indicadores para avaliar o impacto do programa, a necessidade de uma formação específica. Foi alguns dos pontos que a gente discutiu. Isso. E aposto que você que está nos ouvindo também tem pensado sobre isso. Com certeza. E agora a gente vai mergulhar mais fundo nessas questões, né? Buscando soluções, reflexões para garantir que o programa Conviver SPS seja ainda mais efetivo. Afinal, a gente quer que essa resolução faça diferença nas escolas, né? É isso aí. Começando pela seleção dos PLCs. Como que a gente pode garantir que os profissionais mais preparados, mais engajados, ocupem essa função, né, tão importante? Afinal, o sucesso do programa depende muito da qualidade dos PLCs. Sim. Aí entram os critérios objetivos que a gente mencionou antes, né? Experiência em mediação de conflitos, participação em cursos e formações na área, habilidade de comunicação, empatia, conhecimento da realidade escolar. Tudo isso precisa ser levado em conta. Verdade. Mas será que só isso basta? Eu acho que o perfil do profissional também precisa ser considerado, né? O PLC ele precisa ter jogo de cintura para lidar com situações delicadas. Ser um bom ouvinte, ter uma postura conciliadora. É verdade, concordo. E para avaliar esses aspectos, a gente podia usar diferentes ferramentas, né? Análise de currículo, entrevistas, dinâmicas de grupo e até ouvir a comunidade escolar, né? Professores, alunos, pais. Afinal, eles também fazem parte desse processo. Seria ótimo a gente ter uma seleção mais transparente, mais participativa. Assim a gente garantiria que a escolha do PLC fosse feita de forma justa, né? Considerando as necessidades da escola e com relação à avaliação do programa. Como saber se o trabalho do PLC está realmente contribuindo para a melhoria da convivência? Então, são indicadores, né? Mas a pergunta é, quais indicadores seriam mais adequados para a gente medir algo tão complexo como a convivência? A gente não está falando só de números, né? A gente está falando de relações humanas. É complicado, né? A gente pode pensar em indicadores quantitativos, né? Como a redução do número de ocorrências de violência, bullying e evasão escolar. Mas também a gente precisa considerar os indicadores qualitativos, né? Isso. Que são mais subjetivos, mas igualmente importantes. Exatamente. A gente precisa ir além dos números. A percepção dos alunos, dos professores sobre o clima escolar, o nível de respeito, de colaboração entre eles, a sensação de segurança, de acolhimento na escola, tudo isso precisa ser levado em conta. É como eu dizia antes, né? Não é só sobre números, é sobre entender como é que o programa transforma o ambiente da escola, como é que as pessoas se sentem. Isso. Mas como coletar esses dados de forma eficiente. A gente pode usar diferentes métodos, né? Pesquisas, questionários, observações em sala de aula, grupos focais. O importante é que essa coleta seja feita de forma sistemática e que os resultados, né, sejam utilizados para aprimorar o programa. Esses dados, além de servirem para avaliar o programa, eles também podem, né, orientar o trabalho do PSE, né? Mostrando quais áreas que precisam de mais atenção, quais estratégias que estão funcionando, quais precisam ser revistas. Com certeza. A avaliação tem que ser um processo contínuo, que alimenta o planejamento e a prática do PER, contribuindo para essa melhoria constante do programa. Afinal, a ideia é que ele esteja sempre evoluindo e se adaptando às necessidades das escolas, né? E para que o PS possa desempenhar bem as funções dele, a formação específica é essencial, né? Basta ter boa vontade, precisa ter conhecimento, ter ferramentas para lidar com os desafios da convivência escolar. Sim, sem dúvida. A formação ela deve abordar temas como mediação de conflitos, comunicação não violenta, justiça restaurativa, educação socioemocional, bullying, cyberbullying, discriminação. É muita coisa para aprender. Realmente, a formação precisa ser completa e abrangente. E quem que deveria ser o responsável por oferecer essa formação? Olha, eu acho que a Secretaria da Educação, né, deveria assumir essa responsabilidade. Oferecer cursos, workshops, acompanhamento pedagógico seria um investimento fundamental para garantir que os PLCs estejam preparados para os desafios da função. E claro, né, essa formação precisa ser gratuita e continuada, para que eles estejam sempre atualizados. Concordo. A formação continuada é essencial para garantir a qualidade do programa e para formar profissionais mais capacitados, né, para lidar com essa complexidade da convivência escolar. Exato. Investir na formação dos PLCs é investir no futuro das escolas, dos nossos alunos. Afinal, eles são os responsáveis por criar um ambiente escolar positivo, acolhedor, onde todo mundo possa aprender, se desenvolver plenamente. É isso aí. E a gente não pode se esquecer da integração do PLC com os outros profissionais da escola, né? Diretores, coordenadores, professores, todos precisam estar engajados, né? Trabalhando em sintonia para que o programa tenha sucesso.
Com certeza, o POSAS, ele não pode ser um profissional isolado. Ele precisa fazer parte da equipe escolar e ter um canal de diálogo aberto com todos os setores da escola. A colaboração é fundamental para o sucesso do programa. Mas como que a gente garante essa integração na prática? A resolução não fala muito sobre isso. A gente pode pensar em algumas estratégias, né? Reuniões periódicas, espaços de escuta, troca de experiências, trabalho colaborativo em projetos. Tudo isso contribui para fortalecer essa integração. E garantir que o programa esteja presente em todos os espaços da escola. Gostei, a escola precisa respirar o Convive SP. Mas a gente sabe que a escola não está isolada do mundo, né? A violência, a intolerância, o preconceito, tudo isso está presente na sociedade e acaba refletindo no ambiente escolar. Verdade. É por isso que o programa precisa estar conectado com outras políticas públicas, com a comunidade, com as famílias. Só assim, a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. É um desafio enorme. Mas a escola tem um papel fundamental nesse processo. E o programa Convive SP, quanto ao assunto dos POCs, pode fazer a diferença na vida de milhares de alunos. Com certeza. E essa responsabilidade é de todos nós. Educadores, pais, comunidade, governo, todos juntos construindo uma escola mais humana, acolhedora. Que bela mensagem. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, eu queria lembrar você que está nos ouvindo que a sua participação é fundamental para o sucesso do programa. Isso mesmo. Participe das discussões, compartilhe suas ideias, colabore com o POC da sua escola. Juntos a gente pode construir uma escola mais justa e acolhedora para todo mundo. E na próxima parte do The Deep Dive, a gente vai analisar Resolução SEDUC na 110 na íntegra, destacando os pontos mais importantes e trazendo mais reflexões sobre o futuro do programa Convive SP. Não perca! Chegamos! Olá a todos e bem-vindos a mais um The Deep Dive, o podcast que mergulha de cabeça nos temas quentes da educação aqui em São Paulo. E hoje a gente vai se aprofundar na resolução SEDUC número 110. É a mais nova atualização que a gente tem aí no cenário da educação paulista. Isso é. E ela modifica, né, a resolução SEDUC número 73. E as duas, como todo mundo sabe, tem tudo a ver com o programa Conviva SP. Exatamente. Que, como a gente bem sabe, busca um ambiente escolar mais tranquilo e livre de violência. É isso aí. E essa nova resolução, ela trouxe um ajuste que tá dando o que falar. Principalmente para os professores, orientadores de convivência, os famosos POCs, né? A mudança da carga horária deles é o nosso foco de hoje. É isso aí. Você tá pronto para entender tudo? Preparadíssima. Vamos lá. Bora. Para começar, acho que é importante a gente relembrar, né, o papel crucial do POC dentro do programa. Imagina, por exemplo, um maestro orquestrando a harmonia na escola, sabe? Pô, eu gosto dessa analogia. Então. O POC, ele atua na prevenção e mediação de conflitos, promove atividades que incentivam, né, o respeito e a colaboração entre os alunos, e ainda trabalha em conjunto com a direção, professores, famílias. Nossa, é muita coisa, hein? É muita coisa. E é aí que a resolução SEDUC número 110 entra em cena, né? Ela redefine a carga horária, que é dedicada a todas essas responsabilidades. A partir de 29 de janeiro de 2025, os POCs vão poder escolher, né, entre duas opções, dedicar 40 horas semanais ou 20 horas. E a resolução detalha como essas horas devem ser usadas, né? Sim. Se optar pelas 40 horas, 32 aulas vão ser destinadas às ações do programa. 5 aulas para reuniões de planejamento e avaliação com a equipe gestora e 11 aulas para estudos, planejamento interno e outras tarefas da escola. Nossa, 11 aulas para planejamento interno. Dá para escrever uma tese nesse tempo. Pois é. Será que essa divisão é ideal para a realidade das escolas? É uma questão a se pensar, né? Afinal, cada escola tem as suas particularidades. Agora, se optar por 20 horas semanais, a divisão muda um pouquinho. São 16 aulas para as ações do programa, 3 para reuniões e 5 para planejamento interno. Interessante essa flexibilidade, né? Permite que cada escola, cada POC, defina o que funciona melhor para eles. Isso. Mas diz uma coisa, o que você achou assim dos pontos positivos dessa resolução? Olha, eu achei que a resolução acertou em cheio quando ela dá mais ênfase, né, a esse planejamento. Afinal, para construir um ambiente escolar positivo, né, a gente precisa ter tempo para pensar, elaborar estratégias e, claro, colocar a mão na massa. Concordo. Mas como nem tudo são flores, né? Essa resolução também tem seus pontos que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? A falta de clareza na escolha dos POCs, por exemplo, é um deles. O que você acha? Pois é. A resolução, ela não define critérios específicos para essa seleção.
o que pode abrir espaço para escolhas injustas ou pouco transparentes, né? Seria interessante a gente ter critérios mais objetivos, né? Como experiência em mediação de conflitos, formação específica na área ou até uma avaliação de competências. Com certeza. Afinal, a gente quer os melhores profissionais atuando como PLCs, né? Exato. Outro ponto que me chama a atenção foi a falta de indicadores, né? Para medir o impacto real das ações do programa. Como saber se o trabalho do PLC está realmente fazendo diferença? Verdade. É fundamental a gente ter indicadores, né, para avaliar essa efetividade. A redução de casos de violência, por exemplo, o aumento da participação dos alunos em atividades, a melhora do clima escolar. São alguns exemplos que a gente podia usar. O que você acha? Sem dúvida. Esses indicadores, eles seriam essenciais para mostrar a importância do trabalho do POSA e para justificar a necessidade de investimentos no programa Convive SP. Né? Exatamente. E a integração do PLC com os outros profissionais da escola, como fica. Outro ponto importante. A resolução não deixa muito claro como essa interação deve acontecer, o que pode gerar, né, alguns conflitos, sobreposição de funções. Verdade. Definir, né, as responsabilidades de cada um, promover um trabalho em equipe com reuniões frequentes entre PLCs, diretores, coordenadores, professores, seria fundamental para o sucesso do programa, né? Afinal, o trabalho do PLC ele não pode acontecer de forma isolada, né? A gente precisa ter essa rede de apoio dentro da escola para que as ações sejam efetivas e atinjam os objetivos, né? E falando em trabalho em equipe, você acha que o tempo dedicado ao planejamento em conjunto com a equipe gestora é suficiente? 3 ou 5 aulas, dependendo da carga horária, parece pouco, né? Realmente, né? A gente pode questionar se esse tempo é adequado para um planejamento eficiente. Afinal, a gente tem muitas demandas, muitos desafios para discutir, né? Talvez seja necessário flexibilizar esse tempo, né? Adaptando ele à realidade de cada escola, para garantir que o planejamento seja feito de forma completa, participativa. Eu concordo. E para a gente fechar essa primeira parte da nossa análise, eu acho importante a gente destacar a necessidade de uma formação específica para os PLCs, né? A resolução não menciona nada sobre isso, o que, na minha opinião, é uma falha grave. Pois é. Lidar com conflitos, promover a convivência pacífica, trabalhar com as emoções dos alunos. Isso exige conhecimento, exige habilidade específica, né? Com certeza. Oferecer cursos, workshops, acompanhamento pedagógico seria um investimento fundamental para garantir que eles estejam preparados para os desafios da função. Afinal, estamos falando de profissionais que lidam diretamente com o bem-estar, né? E a formação integral dos nossos alunos. É isso aí. E na próxima parte do nosso The Deep Dive, a gente vai se aprofundar nas possíveis soluções para os pontos que a gente levantou hoje e discutir como garantir que o programa Convive SP atinja o seu objetivo de criar escolas mais justas e acolhedoras. Até a próxima! Chegamos à parte final do nosso mergulho, hein? Na resolução SEDUC no 110. Nas partes anteriores, a gente analisou as mudanças na carga horária, os desafios, as possíveis soluções. É verdade. Agora a gente vai colocar a lupa no texto da resolução em si. Preparado? Preparadíssima. Então vamos lá. Analisar os detalhes da resolução é essencial para a gente, como educadores, poder participar ativamente da construção de um ambiente escolar mais positivo, né? Afinal, o nosso objetivo é colocar essa resolução em prática da melhor forma possível. Exatamente. Isso aí. E para te ajudar a entender tudo direitinho, a gente vai começar pelo contexto legal. Isso. A resolução SEDUC no 110, ela foi publicada no Diário Oficial em 5 de dezembro de 2024 e ela altera a resolução SEDUC no 103, de 15 de outubro do mesmo ano. Ambas tratam da orientação de convivência, né, dentro do programa. Exatamente. Conviva SP. Isso. E essa nova resolução, ela entra em vigor a partir de 29 de janeiro de 2025. Ou seja, o tempo está correndo e as escolas já precisam se preparar para as mudanças. É verdade. E a principal mudança, como a gente já viu, está na carga horária dos PLCs, que agora tem 2 opções, 40 horas semanais ou 20 horas semanais. Isso. E a resolução ela é bem específica, né, na divisão dessas horas. Ela determina quantas aulas devem ser dedicadas às ações do programa, às reuniões de planejamento e avaliação e ao planejamento interno na escola. Essa especificação, por um lado, é um ponto positivo, né? Porque traz mais clareza, mais organização para a função do PLC. Mas será que essa rigidez toda não pode acabar prejudicando a flexibilidade que a gente tanto precisa nas escolas? Olha, é um ponto a se pensar, né? Nem todas as escolas têm as mesmas necessidades. Então, eu acho fundamental que a gestão escolar, em diálogo com o POs, né, possa ajustar essa carga horária de acordo com as demandas específicas da comunidade escolar. Bom, concordo plenamente.
Afinal, cada escola tem as suas particularidades. E a resolução precisa ser flexível o suficiente para se adaptar a diferentes realidades, né? Mas, falando em pontos positivos, o que mais te chamou a atenção na resolução? Olha, eu gostei bastante da ênfase que a resolução dá para o planejamento. Afinal, para que as ações do programa Conviva SP sejam efetivas, né, elas precisam ser bem planejadas. Com objetivos claros, estratégias adequadas, acompanhamento constante. Planejamento é a chave para tudo, né? E para que o planejamento seja realmente participativo e atenda às necessidades da escola, é fundamental que o PSX trabalhe em conjunto com a equipe gestora, os professores, os alunos, as famílias, a comunidade. Afinal, o Conviva SP precisa ser um programa de todos, né? Não só do PSX. Exatamente. O programa não pode ser um programa isolado. Ele precisa estar integrado no projeto pedagógico da escola e dialogar com as diversas realidades e demandas da comunidade escolar. Só assim ele vai poder ter um impacto real duradouro na escola. É verdade. Mas, pensando bem, a resolução não é muito clara em relação à integração do PSX com os demais profissionais da escola. Como garantir que essa integração aconteça na prática? É verdade. Esse é um ponto que precisa ser melhor definido. A resolução podia ser mais específica em relação às responsabilidades de cada um, aos canais de comunicação e aos espaços de colaboração entre o POS, a equipe gestora, os professores e os demais membros da comunidade escolar. Concordo. A falta de clareza nesse ponto pode acabar gerando conflitos, né? E dificultando a implementação do programa e a formação continuada para os POCs. A resolução nem menciona esse aspecto, o que, na minha opinião, é uma grande falha. Pois é, como você mencionou antes, para lidar com os desafios da convivência, né? O POC precisa ter acesso a conhecimentos específicos, ferramentas pedagógicas, suporte técnico. A formação continuada é fundamental para que ele possa desempenhar as funções dele com segurança, com eficiência. Com certeza. E essa formação precisa ser oferecida de forma gratuita pela Secretaria da Educação, né? Com temas relevantes para a prática do POC, né? Temas como mediação de conflitos, justiça restaurativa, educação socioemocional, prevenção ao bullying e à violência. São essenciais para o trabalho do POC. Com certeza. Investir na formação dos POCs é investir na qualidade do programa e na construção de uma escola mais justa e acolhedora. Afinal, o POC precisa estar preparado para lidar com esses desafios da convivência. E isso exige conhecimento, habilidades e atitudes específicas. Sem dúvida. Outro ponto que a resolução deixa a desejar é a avaliação do programa. Ela não define indicadores claros para medir o impacto das ações do Conviva SP. Como saber se o programa está realmente funcionando. É fundamental a gente ter dados concretos para saber se ele está atingindo os objetivos. E para justificar a necessidade de investimentos na área, né, a avaliação precisa ser um processo contínuo que forneça informações relevantes para a tomada de decisões e para o aprimoramento do programa. Esses indicadores eles precisam ser construídos de forma participativa, com a contribuição de todos os envolvidos no programa, né? POCs, gestores, professores, alunos, famílias, comunidade. Só assim a avaliação vai ser realmente significativa e vai poder gerar resultados positivos para a escola. Concordo. A avaliação precisa ser um instrumento de aprendizagem para todos os envolvidos. E não só uma forma de controle ou punição, né? Afinal, o objetivo é que o programa seja um sucesso e contribua para a construção de uma escola mais justa, democrática e acolhedora. É isso aí. Enfim, a resolução SEDUC no 110 é um passo importante, né, na regulamentação da função do PAT e no fortalecimento do programa Conviva SP. Mas ainda há muito a ser feito para garantir que o programa atinja o seu pleno potencial e contribua para a construção de escolas mais justas, democráticas e acolhedoras. Verdade. A resolução precisa ser aperfeiçoada e isso depende muito do nosso engajamento, da nossa participação, da nossa vontade de fazer a diferença na vida dos nossos alunos, na sociedade como um todo. É isso aí. Por isso, a gente convida você que está nos ouvindo a participar dessa construção. Compartilhe as suas ideias, dê sugestões, colabore com o POC da sua escola, juntos a gente pode fazer diferença. Exatamente. A construção de uma escola mais justa, democrática e acolhedora é um desafio de todos nós, né? Vamos juntos nessa. É isso aí. Esperamos que esse mergulho profundo na resolução SEDUC no 110 tenha sido útil para você. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises e reflexões sobre temas relevantes para a educação. Até a próxima.